Olá amigos, olá amigas do canal do Thomas And, eu sou Gleidson Batalha, apresentador. Estamos aqui mais uma vez batendo um papo, vamos falar sobre saúde e vamos dar sequência ao último programa onde nós falamos tudo sobre a zeólita. Mas como o próprio Thomas And já colocou no seu canal, faltaram algumas perguntas. Alguns internautas, telespectadores também entraram em contato conosco e nós vamos hoje finalizar todas as dúvidas sobre a zeólita. Thomas, gratidão mais uma vez. E hoje o programa, mais um programa dinâmico para darmos sequência aí ao assunto zeólita. Bem-vindo mais uma vez. Bem-vindo a todos que nos assistem. De fato, foi 1 hora, né, de gravação, o último vídeo. Mas faltavam pontos importantes que sempre aparecem para a gente esclarecer. Então, hoje vamos continuar e finalizar essa parte para as pessoas conhecerem melhor a zeólita e a ação dela. Pois é, inclusive, no último programa, até a forma de se ingerir a zeólita o senhor também fez. Quantidade de água ideal, enfim, a dosagem. Foi um programa bem didático mesmo. Agora, Thomas, eu vou fazer a primeira pergunta que os internautas sempre também solicitaram e perguntaram: existe zeólita líquida ou só zeólita em pó? Existe zeólita líquida. Aí tem duas versões de zeólita líquida. Tem uma industrial, que não é da origem vulcânica, é uma zeólita industrializada, né, que faz o mesmo efeito, porém não vem da natureza. E tem uma zeólita líquida, que é uma mistura justamente do pó de zeólita já com líquido, deixando ela líquida. Agora, tem testes comparativos que foram feitos nos Estados Unidos. Essa zeólita é principalmente comercializada lá. Mas os testes comparativos mostraram claramente que a zeólita líquida não chega nem perto na ação da zeólita em pó. A eficácia não é tão boa? Não, a eficácia não chega nem perto. Tem um estudo científico que mostrou isso claramente. Porque justamente as pessoas estavam muito em dúvida sobre isso. Se a zeólita líquida não seria melhor, principalmente por causa do poder que aqueles que vendem essa zeólita disseram que ela tem um certo poder de passar membrana hematoencefálica, né, para sequestrar toxinas que passaram para o cérebro, atuando lá, afetando a parte neuronal. Mas isso não se comprovou. Thomas, em relação a medicamentos, a gente sabe que medicamentos são toxinas e a zeólita ela quela as toxinas do nosso organismo. Então, por exemplo, quem está tomando um antibiótico, um analgésico, eles precisam parar de deixar de tomar a zeólita ou só pode tomar a zeólita depois que fizer o tratamento? Tira aqui essa nossa dúvida. E essa questão aparece sempre. Não precisa parar de tomar zeólita, não. Apenas precisa fazer um intervalo de 2 horas. Porque a absorção da zeólita, para você ver, ela chega em 7 minutos até o duodeno. Então, do trato gastrointestinal, da boca, depois de engolir a zeólita, em 7 minutos ela já chega no duodeno. E no duodeno depois passa todo o trajeto do intestino. E isso leva depois mais tempo. A absorção depois pelo intestino vai para a corrente sanguínea, né, afetando até a matriz da célula. Então, fazendo um intervalo de 2 horas é absolutamente suficiente para garantir que as toxinas dos medicamentos não deixam de fazer a ação desejada. Então, tranquilamente, 2 horas de intervalo. Isso é muito fato, por exemplo, para pessoas que também tomam hormônios, né? Com hipotireoidismo, as pessoas que tomam hormônio de manhã, que tem que tomar em jejum. Aí eu recomendo tomar zeólita à noite antes de dormir. Você até tem mais tempo entre o medicamento e a zeólita. E aí vem até um ponto que eu
me lembro agora, também é interessante dizer, o nosso corpo ele faz a detoxificação sempre às 3 horas de madrugada. Esse é um processo bioquímico que acontece. O nosso próprio corpo entra em fase de detoxificação às 3 horas de madrugada. Essas toxinas que o próprio corpo mobiliza se acumulam no intestino. Então, aí por isso, essa é a razão por que tem que tomar a zeólita de manhã em jejum ou à noite antes de dormir. Porque se toma de manhã em jejum, as toxinas que estão lá já no intestino, como eu falei, em 7 minutos a zeólita já chega lá, né, no duodeno, ela já vai sequestrando, vai garantir a excreção. E se você toma antes de dormir, a zeólita já está lá no intestino esperando para receber essas toxinas também. Então, por isso, a melhor fase para tomar zeólita é de manhã em jejum ou à noite antes de dormir. Thomas, e uma superdosagem de zeólita? Vamos supor que o telespectador ele tome aí uma superdosagem. Corre algum risco, algum problema? Essa é uma pergunta interessante, que é muito raro acontecer, mas realmente é muito bom de falar sobre isso. No princípio, não existe superdosagem. Temos uma pesquisa científica que foi feita em Zagreb, na Croácia, junto com pacientes também numa clínica na Suíça. Com pacientes oncológicos, câncer de próstata, alguns com metástases. Esses pacientes foram tratados com 7 doses de zeólita por dia, porque eles tentaram ver até qual momento o corpo não reagiu, começou a reagir. Então, tinha alguns casos que já logo com 3 doses já tiveram uma melhora boa, mas outros precisavam de 7 doses de zeólita junto com licopeno, né, um antioxidante forte que se cria com tomate, né, no princípio o extrato do tomate. Esse antioxidante potente junto com a zeólita provocou depois uma melhora dos quadros, mas alguns precisavam realmente uma dosagem bem alta. E imagina tomando 7 doses de zeólita sem problema algum. Precisava apenas garantir a água suficiente, né, no corpo para a zeólita poder fazer a ação. Thomas, zeólita em cápsula, existe zeólita em cápsula? Se não existem, no futuro vocês pensam também ter cápsula zeólita? No último vídeo, na última gravação, a gente falou sobre isso. Eu falei quando é indicado de tomar cápsula, né? Em caso de H. pylori, que é interessante de ter cápsula. Então, no futuro, acredito eu que nós vamos fabricar cápsulas sim, mas unicamente zeólita premium. Porque imagina a dosagem de zeólita em cápsulas, se fosse uma zeólita mais grossa, standard. Igual algumas pessoas que estão vendendo, algumas empresas que estão vendendo zeólita em cápsula, mas zeólita grossa. A dosagem dessa zeólita grossa são 6 gramas. Uma dosagem de 6 gramas. As cápsulas têm 500 miligramas. Você deveria tomar 12 cápsulas. É muita cápsula. Então, as pessoas estão sendo enganadas, infelizmente, né? Porque a prescrição ali naqueles potinhos são, não, toma 3 cápsulas, 4, 6. É muito pouco. É muito pouco. A dosagem dessa zeólita que está encapsulada, que está à venda, são 12 cápsulas. Por isso, se nós vamos fazer depois que tudo está legal, porque precisa o registro, precisa o registro também na farmacopeia brasileira para você poder encapsular o produto mineral, para ser legal. Então, após disso acontecer, com a zeólita premium, que a quantidade indicada são 2,5 gramas, porque ela é mais potente, né? Se toma menos, seria no caso 5 cápsulas. Né? 5 cápsulas para ter a dosagem certa de zeólita premium, a mais potente. Isso pode ser que a gente vai fazer, mas a indicação seria apenas para pessoas com H. pylori ou pessoas que não conseguem tomar zeólita em pó, mas é muito raro.
Porque a zeólita em pó, principalmente a premium, ela não tem gosto. Ela não tem gosto, ela é suave, não tem cheiro, né? Então, muito tranquilo para tomar. Porque algumas pessoas têm receios. E também eu entendo o outro lado. Nós fomos condicionados, Cleidson, que a cápsula é remédio. Para remediar. O efeito placebo da cápsula existe. Então, pessoas pensam, não, eu vou tomar cápsula, a cápsula vai me fazer bem. É um processo na cabeça. E por isso existem as pesquisas com placebos, né? Que as pessoas melhoram tomando nada. Um placebo, que é um medicamento que não é medicamento, que é nada, uma substância que não faz ação nenhuma no corpo, é melhor. Por causa daquele pensamento, né? Eu tomei, estou melhorando, tô legal, né? Por isso, quando é para fazer a aprovação científica, a aprovação do medicamento, se faz testes com grupos de placebo, dupla cego, randomizado, né, para você ter essa aprovação depois. Então, estendi muito. Mas por que o pó é melhor para tomar? Porque quando você toma o pó, você já faz a ação na cavidade bucal. Porque a zeólita já entrando na cavidade bucal, em contato com a mucosa, você já tem uma certa absorção pela mucosa, né? E a mucosa tem uma ligação direta com corrente sanguínea. Um outro ponto, nós temos um nervo que manda sinais para o intestino se preparar para aquilo que vem, é o nervo vagus. Então, se você toma uma cápsula, o nervo vagus não vai fazer ação. Ele não vai mandar para o intestino o que está vindo. Então, a gente perde essa ação. Além disso, você perde toda a ação para a higiene bucal, você perde a ação no esôfago, você perde a ação uma parte no estômago. Porque onde essa cápsula vai se dissolver? No estômago, ou em algumas vezes, se é dependendo do material da cápsula, só no intestino. Então, o pó, tomando a zeólita em pó, é muito melhor. Mais concentrado, faz um efeito maior e está tranquilo para tomar. Eu recomendo todo mundo tomando a zeólita em pó. Fazer o gagarejozinho antes. Se puder, ou bochecho, pode fazer ou não, pode fazer tranquilamente. Ô Tom, mas olha, o programa hoje didático, tirando todas as dúvidas de você, internauta, telespectador, em relação à zeólita. Tom, mas em relação a mulheres grávidas, a mulher está tomando a zeólita, de repente descobriu que está grávida. Ela deixa de tomar a zeólita, pode continuar, ou então aquela que está grávida e não conhecia a zeólita. A zeólita tem algum efeito benéfico para o feto, para a criança? Tira essa nossa dúvida. Sim, acredito que no último vídeo eu falei sobre isso, que o estudo foi feito em Romanov, né, que mulheres grávidas devem tomar a zeólita para diminuir o risco da perda de gravidez. Então, reforço isso. Assiste o vídeo que nós gravamos, o último, onde eu explico isso. É muito importante. Mas junto, eu recomendo para as mulheres grávidas tomando 10.000 units de vitamina D diário. 10.000 units de vitamina D diário, zeólita. E olha, a perda de gravidez vai ser mínima. O filho que vai nascer vai ser forte, super desenvolvido e com capacidade muito boa. Então, é isso que a ciência mostrou. Thomas, hoje nós temos ainda grande parte da população, principalmente aqui no Brasil, com a amálgama dentária. Hoje praticamente os dentistas modernos aboliram a amálgama, mas muita gente ainda possui amálgama. Então quem tem esse produto nos dentes pode continuar ingerindo, pode tomar a zeólita? Isso é uma pergunta que sempre aparece. O amálgama dentário é um composto de metais tóxicos, né? Tem prata, tem mercúrio, porque esse composto foi feito desse jeito,
no início do século XIX, por um dentista francês, ele inventou a amálgama dentário para acompanhar a dilatação do dente, porque ele é flexível pela temperatura e aí quando você come algo quente, né, o amálgama consegue adaptar essa dilatação sem trincar. Ele é muito resistente, né, um produto resistente. Só que o grande problema é que mercúrio é o segundo mais tóxico elemento da natureza, depois do plutônio. Então você coloca uma bomba tóxica na sua boca. Isso é um fato. E as doenças em relação ao mercúrio são conhecidas. Você pode ver como os índios Yanomamis estão sofrendo por causa da intoxicação do mercúrio, por causa do garimpo, do ouro, porque se usa mercúrio para purificar o ouro. Muitas pessoas estão intoxicadas por mercúrio comendo peixe do mar, porque o peixe do mar, esses rios cheios de toxinas, vai para o mar. O mercúrio se encontra nas lâmpadas fluorescentes, etc. Então, quando se mistura com água, né, com a chuva, joga no lixo, tudo isso vai para o mar. E fica na camada onde tem aquele peixe bom e gostoso. O peixe engole, né, absorve principalmente o tecido gorduroso, a gente come esse peixe, a gente se intoxica. Isso é muito triste. Mas enfim, o efeito é devastador do mercúrio. Eu mesmo quase morri. Eu estava em fase terminal por causa de uma doença autoimune, por causa da intoxicação por mercúrio, porque eu tinha muita amálgama dentário na minha boca. Então, quando você toma zeólita, você não tem risco de sequestrar desse mercúrio, porque o mercúrio, de uma certa forma, está dentro da amálgama, né? Mas o grande problema é a evaporação, a mobilização do mercúrio quando você tem uma substância muito potente que mobiliza. Isso é o ácido alfa-lipoico ou a tintura de coentro. Ela pode afetar, mobilizar o mercúrio dentro da obturação. Ou quando você come algo quente, ou bebe algo quente. Quando tem temperatura, o problema acontece. Então, a zeólita não tem perigo nenhum para mobilizar o mercúrio para fora das obturações. Também não aquece o dente, né? E a gente não bebe zeólita com água quente. Agora, de qualquer forma, né, deixar essas bombas tóxicas na boca não é uma opção. Eu recomendo para todo mundo que tem amálgama dentário na boca, procure um dentista biológico para fazer essa troca, essa retirada, para colocar resina. Resina também tem uma parte tóxica, a gente sabe disso, mas é muito menos nocivo do que o amálgama dentário. E, infelizmente, ainda tem dentistas que acham que é brincadeira, porque eles não viveram que alguns estão vivendo que eu vivi. Então, eu sou uma pessoa sensibilizada ao tema, eu sei o efeito que pode acontecer. Então, o alerta está aí. Existe um protocolo até para as pessoas que não têm condições de procurar um dentista biológico para fazer essa troca com um dentista convencional. Bom, mas eu não poderia deixar também de perguntar e entrar também nesse assunto dos cosméticos em relação à zeólita, que hoje tem vários tipos de cosméticos. Fala aqui um pouco para o nosso telespectador. Sim. Bem, a zeólita tem um registro na Anvisa como componente para cosmético. Você mesmo fala isso e outros profissionais de saúde falam. No princípio cosmético, tudo que você coloca na pele, você deveria poder comer. De fato, é algo muito importante para saber, porque a nossa derme, ela absorve tudo. A nossa derme é o nosso maior filtro. Então, muitas pessoas se intoxicam quando têm contato com uma substância tóxica só na pele, sem ingerir. Então, os cosméticos têm esse propósito, né? São produtos altamente saudáveis, são veganos, né?
vegetarianos, veganos, principalmente o creme dental. Temos enxaguador bucal, temos vários produtos e a gente ainda vai ampliar mais a gama de produtos como repelente, shampoo, para regeneração também das raízes, né, do cabelo. E tudo isso vai acontecer ainda agora. A gente já está em pesquisa, em desenvolvimento desses novos produtos. Interessante essa questão da pele. Tudo que a gente passa na pele é absorvido. E, geralmente, como você falou, o que não se pode ingerir também não se pode passar na pele. Sim, tudo, isso mesmo, isso mesmo. O propósito, a ideia inicial foi fazer uma linha de produtos para crianças com autismo, porque essas crianças têm uma sensibilidade muito grande com toxinas. E aí, como já tinha uma base desses produtos, depois a gente percebeu que a demanda é muito grande para pessoas comprar esse tipo de produto e foi ampliada. Realmente é muito bom. Vai sair agora um novo desodorante. Nós tivemos um roll-on que estava ok, estava bom, mas nós continuamos pesquisando, melhorando os produtos e nós vamos ter um novo desodorante fantástico, fantástico. Isso vai sair ainda esse ano. Thomas, e também em relação a quem tem problemas na pele, a própria zeólita, se pode fazer a máscara? Como é que se faz a máscara para passar na pele? Quem tem problema de acne, de micose, como é que é feito esse? Explica aqui para o nosso telespectador. Sim, como a gente já fala da derme, né? No princípio, tudo que acontece na derme é um reflexo do seu terreno biológico, do seu corpo. As impurezas se mostram através da derme. Então, pessoas que têm dermatite atópica, reações na pele, as pessoas que têm acne, são pessoas que são intoxicadas. Então, essas pessoas podem usar a máscara uma vez por semana, até 2 vezes, fazer máscara com apenas água, misturando a zeólita, faz um creme, aplica no rosto e mantendo úmido. Lembra que a zeólita faz a ação quando está úmida. Então, mantendo úmido, pode colocar um pano úmido, uma gaze, um papel toalha, um plástico, um filme plástico, para manter úmido durante 30 minutos. E depois só enxaguar. E a zeólita aí sequestra as toxinas até subcutâneo para fora. Então, a máscara é muito boa. A cicatrização do mineral é excelente, é um cicatrizante muito potente. Então, quando você tem uma lesão úmida, você apenas coloca o pó. Você não precisa usar a zeólita misturada com qualquer coisa. Apenas coloca o pó. Né? E se é uma lesão que não quer sarar, aí mistura com óleo de coco, faz um cremezinho, aplica em volta da parte úmida, a parte úmida é só o pó. Então vai cicatrizar muito rápido. Então, máscara é top, né? Para tirar as toxinas para fora. E quando toma a zeólita junto, ainda você tem um efeito duplo. Limpeza de fora para dentro, de dentro para fora. Olha, estamos chegando aqui ao final do nosso mais um programa no canal Thomas Andi, onde tentamos aí tirar todas as dúvidas dos nossos telespectadores, dos nossos ouvintes em relação à zeólita. E você, Thomas, quer falar mais alguma coisa? Tem alguma mais informação aqui para o nosso telespectador? Se tem mais perguntas que aparecem, por favor, escreve aqui no YouTube, no canal, embaixo, ou no Rumble, né? Sempre tem a cópia dos nossos vídeos no Rumble. Pode escrever, eu respondo com o maior prazer, tirando as dúvidas. Thomas, outra coisa, os produtos, a zeólita, os produtos dos cosméticos, vocês entregam em todo o Brasil? Fazem essa entrega em estados que não tem ainda a zeólita? Vocês fazem essa entrega em todo o Brasil? Sim, a Zeo Cosmetic, você encontra
Os produtos Azel Cosméticos você encontra nas plataformas de venda. Tem vários revendedores que vendem praticamente em todas as plataformas. E também temos a empresa em São Paulo, Azel Cosméticos, que vende os nossos produtos, que você pode fazer a compra direta. Eu vou colocar também o contato da Azel Cosméticos de São Paulo para as pessoas adquirirem. Ok, conversamos aqui, mais um programa gravado direto aqui do Pipa Selfie. Olha, vocês estão vendo aqui essa imagem aqui belíssima aqui desse local paradisíaco, não é isso, Thomas? Thomas, gratidão e até o próximo programa, se Deus quiser. Até a próxima ocasião. Muito obrigado de estar aqui e podendo fazer essa gravação que foi importante. Olha, me despeço com alegria. Que você tenha aí dias melhores. Shalom a todos e até o próximo programa aqui no canal do Thomas Ande.